Olá, pessoal. Boa noite. Bom, hoje nós vamos dar sequência então na disciplina de homeopatia e eu vou continuar explicando os processos de farmacotécnica homeopática, tá? Esses processos nós vamos complementar, né, lá no laboratório, como a gente já havia conversado. Então, eu estou explicando passo a passo. Como eu já falei para vocês lá, né, no vídeo que a gente fez, na conversa, eu sei que nem não foram todos os alunos que conseguiram participar, mas o combinado foi que nós vamos realizar as horas de homeopatia é, em artigos, né? Então eu vou colocar 2 ou 3 artigos científicos para vocês, relato de caso, tá? Para vocês fazerem uma resenha. Eu vou abrir para isso eu vou abrir uma nova equipe lá no Classroom, tá? E aí vai contabilizar as horas de estágio para vocês. E aí ficou decidido, até anotei aqui, ó, que nós vamos pegar um dia à noite ou dois, né, para poder fazer a prática, que é essa que vocês estão aprendendo, tá? Eu fui, como eu combinado, eu fui lá na faculdade para ver os materiais que tinham, que dava para fazer. Então, as diluições dá para a gente fazer tranquilamente e também a trituração, tá? E aí ficou combinado. Ou a gente faz isso em um dia, né? Se der certo, ou senão a gente faz em dois. Vocês vão ver que o passo a passo é rápido, né? Demora aí 1 hora para fazer o medicamento, as diluições, mas é bem tranquilo, né? Dá pra gente fazer tranquilamente, assim como eu tinha feito já com o pessoal da outra turma. E aí, então ficou decidido dessa forma, né? Naquela reuniãozinha que nós fizemos na sexta-feira. E tá bacana, pessoal. Ó, com o material que tem na faculdade, dá pra gente fazer pelo menos essas diluições, né? E aprender a trituração, tá? Bom, então eu vou voltar um pouquinho na trituração. Deixa eu sair aqui da frente. Por quê? É um passo a passo um pouco delicado, né? A gente tem que ir observando. Essa lista aqui para trás tem o resto, né? Esse daqui, na verdade, é como fazer a primeira diluição. E aí aqui vai partindo para a segunda, terceira. Para se obter o segundo triturado, repetir o processo, tá. Então, essa primeira técnica aqui nós vamos fazer lá no laboratório para eu ver, né, se vocês estão acertando aí na técnica e tudo mais. Então, só relembrando, pessoal, ó, vamos dividir essa técnica aqui é para gente solubilizar, tá? Algum princípio ativo que não seja solúvel em água. Olha só, né? Que interessante. Então, se eu pegar esse ativo aqui, jogar ele na água ou no álcool, ele não vai se dissolver. Para isso, eu preciso fazer, então, esta técnica homeopática, tá, pessoal? Uma técnica homeopática para eu conseguir, então, obter a energia desse medicamento. Como que a gente faz? Nós vamos fazer isso com lactose, dividido em 3 partes, tá? Ah, qual é a quantidade que eu sei, né, que eu vou utilizar? Pessoal, 99 partes da lactose, tá? Para a escala centesimal, ou 9 partes para decimal, para uma parte do ativo. Então, se eu tenho 99 partes, você vai decidir qual é a quantidade que você vai ter final. Então, por exemplo, uma quantidade final de 100 miligramas, tá? Vamos por gramas. Miligrama é muito pouco. Então, para uma parte final de 100 gramas é fácil, 99 partes, ou seja, 99 gramas de lactose para 1 grama do ativo. Ah, mas eu não quero fazer 100, acho muito, vou fazer 50. Aí a mesma coisa, regra de 3, 50 gramas. Das 50 você vai pegar 99 partes de um e uma parte do outro, tá? É bem simples. Isso daqui é uma proporção somente igual vocês têm ali na farmacotécnica. Imagino que vocês já devam saber isso muito bem, né? Bom, então, dividir as 3 partes. Esse grau de porcelana tem lá na faculdade um grau grandão, é bem legal, dá para vocês verem como que funciona tampar esses poros do grau, tá? Eu vou jogar uma parte dessa lactose para cá. E aí, pessoal, eu vou triturar, né? Vou mexer ali para poder tampar esses poros, tá? Vou tampar os poros do grau. Aí, o que acontece? Eu vou colocar uma parte do ativo. Coloquei uma parte do ativo e vou repetir o processo 4, 5 e 6, 7 e 8, tá? Ou seja, eu vou homogeneizar com uma espátula, vou triturar por 6 minutos, raspar por 4, triturar por 6, raspar por 4. Não se preocupem, né? Essa parte aqui nós vamos fazer lá na faculdade, vocês vão entender o que é esse passo a passo, tá?
Mas triturar é você pegar o pistilo e girar ele assim como vocês fazem para triturar algo na farmacotécnica, tá? É a mesma coisa. E raspar é quando gruda aqui na parede, você vai raspando, né, com a espátula para poder ir retirando o que ficou grudado aqui para ficar tudo trituradinho, bonitinho, né? Bom, então fiz todo o passo a passo, que esse daqui é o passo a passo que se repete, é o mais importante. Vou ir para a parte nova, vou colocar a segunda parte da lactose, porque eu tenho ainda duas partes para triturar, né? Então fiz essa parte aqui. O que vai acontecer? Vou repetir o procedimento 5, 6, 7, 8, tá? Repetir 5, 6, 7, 8, triturando e raspando, triturando e raspando. Aí eu vou para a parte 11. Eu vou colocar a terceira parte aqui dentro, tá? Vou repetir todos esses processos, que é aqui o 12, ó. Aí eu acabei, tá? Tudo bem, quando eu acabei aqui, eu tenho a primeira CH, tá? A primeira CH. Ou DH, dependendo da diluição. Nossa, tá parecendo um P isso aqui, né, gente? É horrível escrever com mouse. Então, a primeira DH, dependendo do que. Esse daqui é um 1, viu? Pronto, vou pagar esse 1, fazer bonitinho, porque depois o povo fala que não entende. Ó, vamos ver se melhora. Pronto. Então, isso daqui, tá? Vai depender se é CH ou DH da proporção que nós utilizamos aqui, tá? Se foi 99 por 100 é CH, por 1, né? Se for 9 por 1 é 10, tá? DH. Lembra, aqui centesimal Hahnemann e aqui é decimal de Hermann. Bom, aí, como a gente sabe, os medicamentos homeopáticos eles continuam sendo diluídos. Eu quero passar esse daqui, que eu acabei de obter, para a segunda CH. O que eu vou fazer? Eu vou pesar em insumo inerte novamente, tá? Na proporção desejada, lá naquela mesma proporção, e vou adicionar no grau e vou triturar de novo. Triturar por 6, raspar por 4. Adicionar a segunda parte da lactose. Triturar por 6 e raspar por 4. Mais a outra parte da lactose, triturar por 6 e raspar por 4. A única diferença é que aqui eu estou partindo já de algo puro, tá? E quando eu for fazer a segunda CH, eu vou pegar daqui, uma parte daqui, tá? E aí, após esse ciclo, eu obtenho o segundo triturado e vou identificar como 2CH trit. Esse trit aqui é para eu saber que é triturado, tá? E aí, para obter o terceiro, é só eu ir repetindo esse processo com o que veio daqui, tá? E assim por diante. Lá nós vamos fazer o primeiro triturado, vocês vão entender como que faz o segundo só para ter uma noção, tá? Porque nós não vamos triturar 10 vezes, né? Na verdade, quando se obtém por essa técnica, são só os primeiros triturados. Olha aqui, isso daqui ainda não passei para vocês, tá? A aula passada nós ficamos até aqui, e nessa aula, então, vocês estão vendo como continua. Para obter o segundo triturado, faço aquele procedimento de novo, que é o mesmo que eu acabei de explicar aqui, todo ele. A única diferença é que em vez de eu pegar o princípio ativo puro, eu já pego ele pronto da primeira vez que eu triturei, tá? Aí passo na segunda, vou fazer todo esse passo a passo de novo, que é o que vocês vão visualizar isso na prática, vai ser muito mais fácil do que eu ficar falando aqui, tá? Na hora que vocês forem lá na faculdade para fazer, vai ser muito mais fácil, tá? Bom, aí eu tenho duas opções. Eu vou fazer, ó, para solubilizar o triturado feito na escala centesimal, eu vou dissolver uma parte, tá? Do insumo ativo lá, da 3CH, por exemplo, né, que eu fiz aqui, até a terceira CH. E aqui, lembra, aqui eu faço o triturado até a sexta. Essa é a regrinha de trituração. Se eu tiver em decimal, né, proporção decimal, eu tenho que fazer 6 vezes. Se eu tiver em centesimal, eu faço só 3, tá? 3 vezes o processo lá. Eu vou pegar uma parte desse e 80 partes de água pura, tá? Água destilada. E aí eu vou completar com 20 partes de álcool, 20 volumes. Vou completar esse e vou succionar 100 vezes, né? Então eu vou bater lá na bancada para dar energia para esse medicamento. Aqui eu tenho a 4CH, tá? Então essa parte é importante. Para decimal é a mesma coisa, tá? Só que é lógico, aqui em vez de eu usar 80 partes de água, aqui é só 10 partes de água purificada para uma parte do insumo ativo. Essa água purificada ela tem que estar essa temperatura de 40 a 45 graus, né? E vou homogeneizar até esfriar, né? Fica lá homogeneizando até esfriar e depois você succiona 100 vezes, tá? Aí aqui no caso a gente obtém a sétima,
DH, porque aqui eu fui até a sexta, tá? Se eu fui até a sexta, a próxima é a sétima. Beleza, tem uma regra aí, ó, tá? Ó, não posso armazenar esse obtido aqui, tá? Então, vamos supor, eu obtive esse daqui e obtive esse. Esse daqui eu não posso armazenar, tá? Você vê aqui a proporção de álcool é muito pequena, né? E aqui nem álcool tem, tá? A gente está fazendo lá em parte de água purificada. Então, esse daqui eu não posso guardar, né? Se eu quiser, às vezes, partir daqui dessa dinamização, não posso. O que eu faço? Eu vou guardar a próxima potência, porque geralmente esses medicamentos são, vamos supor, CH30. Você tem que fazer esse procedimento depois de succionar, mais aí, né, 20 e poucas vezes, tá? Então, vamos supor, eu parei na 4, vou fazer mais 26 vezes diluição até eu chegar lá na 30, tá? Então, se eu quiser guardar para partir daqui para não ter que triturar tudo de novo, eu não guardo o 4, eu vou guardar o próximo, porque o próximo sim vai estar em solução alcoólica. Então, para preparar a sequência, né, das potências, eu vou utilizar o álcool 77% quando for para estoque, tá? Então, se eu for estocar, eu tenho que preparar em álcool 77%. Se for para dispensar para o paciente, eu tenho que fazer no álcool 30%. Você não vai dar um medicamento homeopático em 77% alcoólico para a pessoa, né? É 30% só, tá? E aí você vai armazenar bem fechado, ao abrigo da luz direta, calor, fontes de radiação e tudo mais, tá? Então, essa parte aqui é importante a gente lembrar. Não posso armazenar essas duas. Tá? Se eu quiser armazenar para dispensar para outras pessoas e fazendo outros medicamentos em outros potenciais de diluição, eu tenho que guardar a 8, né, e a 5. Bom, aqui é um passo a passo de tudo isso que eu já falei para vocês, tá? Que é basicamente o que eu vou levar lá para vocês poderem relembrar esse passo a passo, né? Para a gente fazer na parte prática, tá, pessoal? Bem tranquilo. Agora vamos ver a parte de diluição. Deixa eu aparecer aqui de novo. Diluição. Então, até agora, nós estávamos falando de uma substância que não era solúvel em água e eu tinha que fazer essa trituração para fazer com que ela fosse solúvel em água, tá? Então, eu tenho que fazer aquele passo a passo. Agora, na diluição, se já é solúvel em água, ele vai facilitar para a gente. Por quê? Eu já começo, né, a primeira diluição já diluindo o que eu quero em solução alcoólica e já dinamizando. É bem simples, tá? Então, tem algumas regras que eu vou relembrar aqui com vocês, mas não é nada demais, tá? Nós utilizamos essa técnica quando o insumo ativo ou a droga é solúvel em água ou álcool, tá? Nas proporções decimal ou centesimal, então é solúvel. Bom, como insumo inerte, utilizamos a solução hidroalcoólica. Então, como insumo inerte, para fazer esse passo a passo, a gente utiliza essa solução hidroalcoólica aqui a 77%, ou se eu partir de uma tintura mãe, por exemplo, de 63% de graduação alcoólica, eu vou respeitar isso, tá? E aí eu vou fazendo, então, aquele passo a passo que eu já ensinei para vocês, eu vou solubilizar o meu ativo, uma parte do meu ativo para 99 partes do insumo inerte, que é a solução hidroalcoólica, e vou dinamizar. Eu vou bater, igual vocês viram no vídeo que eu passei para vocês, a 100 vezes, tá? Obtive, então, a primeira CH. Para eu fazer a segunda, eu tiro uma parte daqui, levo para cá, dinamizo mais 100 vezes, eu vou obter a segunda CH. E assim por diante. Por isso que fala que medicamentos homeopáticos são ultra diluídos, tá? Bom, passo a passo, sair da frente. Então, ó, vou separar os frascos necessários para todas as dinamizações. Isso daqui vai estar lá na bancada, né? Eu vou passar na lousa para vocês poderem saber qual é o passo a passo que vocês vão ter que fazer. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quem é a tintura mãe e quais são os vidros da primeira CH, segunda e tudo mais, para eu não me perder, tá? Aí, você vai pegar o frasco, ele tem que corresponder, por exemplo, se eu for fazer 20 ml, eu não posso pegar um frasco de 20 ml para succionar, tem que ter um espaço aqui dentro, tá? Ou seja, o líquido que vai aqui dentro vai ser dinamizado, que eu vou bater ele naquele anteparo semissólido para dinamizar, ele tem que ocupar metade do frasco ou 2/3 da capacidade dele, tá? Ele não pode ocupar, então vamos supor, se for esse frasco que a gente vai dinamizar,
o líquido ele tem que estar aqui na metade do frasco ou no máximo até aqui, ó. Né? Divido o frasco por 3. Para sobrar um espaço para o líquido poder chacoalhar lá dentro, tá? Bom, então vou fazer isso. Vou colocar o frasco com a quantidade, né? Preencher o frasco com a quantidade do insumo inerte até a quantidade necessária lá, que vai vir na diluição. Eu já tenho, né, uma prévia aí, né, do que a gente faz no dia a dia, tá? E vou preencher lá, vou colocar o insumo inerte e vou adicionar a primeira parte do ponto de partida, que nesse caso aqui é a tintura mãe. Então eu coloquei a tintura mãe. Aqui já está um exemplo, ó, de graduação. Se eu estou fazendo em etanol 63%, quer dizer que a minha tintura mãe estava 63% também. Então, se for assim, eu posso usar 19,8 ml do insumo inerte, ou seja, que é a solução hidroalcoólica, a 63%. E 0,2 ml da tintura mãe. Eu pego 0,2 ml aqui e coloco nesse frasco, pego 19,8 de álcool e coloco aqui dentro também, tá? E aí eu vou chacoalhar, vou ter a primeira CH. Também vai ser mais fácil visualizar isso lá no laboratório, tá? A hora que a gente estiver fazendo na prática. Bom, aí succionei 100 vezes, obtive a primeira CH. Então, depois que eu fiz isso e succionei, eu tenho a primeira CH. Quero obter a segunda. Vou tirar também uma parte da primeira CH, vou passar para outro vidro, tá? E aí vou colocar 99 partes da substância inerte lá. Mais 19, então, 0,8, tá? E vou succionar mais 100 vezes, tá? Quando essa solução que eu obtive é a 2CH. Então, para eu obter a terceira CH, eu vou pegar uma parte dessa 2CH aqui que eu obtive aqui em cima, né? E mais a quantidade inerte lá da substância. Vou succionar 100 vezes, obtive a 3CH, tá? E assim por diante. E vai continuar essa diluição até a potência desejada, tá? Acho que tem aí o esqueminha aqui, ó. Então tá aqui pronto, ó. Lembrar, então daqui, todos esses frascos, né? Se eu for até a sexta CH, você já pode pegar as 19,8 ml do etanol 63% e já colocar aqui, 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 aqui. Então, se eu vou até a sexta, eu tenho que ter 6 frascos, tá? Então, no primeiro frasco, o que eu vou fazer? Primeiro frasco. Vou pegar a tintura mãe. Então, a tintura mãe está aqui, tá? Na graduação de 63%. Coloquei 0,2, aqui ó, 0,2 ml da tintura mãe aqui. Ah, professor, é muito pouquinho. Pessoal, é muito pouquinho mesmo, tá? E vou colocar, logo em seguida, 19,8 ml de etanol 63%. Na verdade, se você quiser fazer igual foi aqui atrás, ele já adicionou o etanol 63% aqui em todos os frascos que vai succionar, porque depois é só ir passando de um para o outro, vai mais rápido, tá? Então, eu coloquei aqui, tampei esse frasco, succionei 100 vezes, tá? Então, aqui, ó, pus tudo aqui e succionei. Quando eu acabei de succionar, fiz o procedimento inteiro, que é o que está escrito aqui. Quando eu acabei de succionar, eu tive a primeira CH. Eu quero ir para a segunda, então eu faço de novo esse procedimento. Coloco 2 ml, 0,2 ml agora deste daqui, tá? Nesse outro frasco, tem que ser outro frasco, limpa, esse daqui é outro frasquinho, tá? E 19,8 ml lá da solução, né? Que eu já coloquei. Succionei 100 vezes. Então, peguei esse frasquinho aqui e vou bater ele lá no anteparo 100 vezes. Deu 100 vezes, eu tive a 2CH. Quero obter a terceira? Pego um outro frasquinho novo, coloco 0,2 ml desse, 19,8 ml, succiono, obtive a 3CH. E assim por diante, tá? Então, como eu falei para vocês, esse é um esquema de preparo de uma potência, tá? De 6CH a partir de uma tintura mãe de graduação alcoólica 63%. Eu já deixei grifado no slide para vocês. Ops, deixa eu pegar a borracha aqui. Vocês podem observar, ó, que eu já deixei grifado no slide para vocês aí, para vocês já lembrarem, né? Isso é uma regrinha, tá, pessoal? Quem for para a área da homeopatia vai ter que estudar isso novamente, né? Porque para ir para a área da homeopatia, a pessoa tem que fazer uma pós-graduação, assim como eu fiz, tá? E aí, então, você vai aprender essa e outras regras, né? Essas daqui são as mais básicas, tá? Tem, como eu falei para vocês, outras formas de preparo e tudo mais. Bom, então vamos lá. Observações importantes. Essas são aquelas regras que eu falei, ó. Quando o insumo ativo, vou até aparecer aqui,
Ó, quando o insumo ativo é uma tintura mãe, né, deve-se utilizar o álcool com a mesma graduação alcoólica da tintura mãe até a terceira CH. Nas diluições centesimais e até na sexta nas diluições decimais, tá? Sempre assim, essa regra vai se manter, né? Então, eu peguei uma tintura mãe que a graduação alcoólica é 50%. Aí você vai fazer dessa forma, tá? Você vai usar 50% até a terceira ou a sexta DH ou terceira CH, tá? A graduação alcoólica tem que ser mantida. Pessoal, é regra, não tem o que fazer, né? Então, a gente sempre vai lembrar aí. Que mais? Para os demais, né, insumos ativos, utilizar o álcool, tá? A água ou o álcool na graduação em que está na especificação do ativo que determina a sua solubilidade. Ou seja, então vamos supor, eu peguei um insumo ativo, tá? E eu sei que a graduação alcoólica que determina a sua solubilidade é álcool, vamos supor, 80%. Tem que ter uma solução hidroalcoólica 80% para conseguir diluir aquela substância, tá? Então eu vou manter essa regra, lógico, né? Para eu conseguir fazer a diluição e passar ele para frente. Que mais? Ó, as matrizes, tá? De dinamizações intermediárias, que é essa que eu estou obtendo aí de um para o outro, não serão dispensados para o cliente, tá? A gente pode guardar, preparar, lembra? Posso preparar em solução alcoólica 77%, mas essa a gente não dispensa para o cliente, tá? Quando a gente for dispensar, para o cliente eu vou usar solução alcoólica 30%, né? Então, vamos supor, o médico quer que o paciente tome a 6CH. Então, daqui para cá, em vez de eu usar o etanol 63%, eu já uso 30%, tá? Se eu vou dar esse 6CH já para o paciente, eu já uso o 30%, coloco os 0,2 ml da quinta CH aqui dentro, também do frasco, dinamizo, aqui está pronto o medicamento, tá? Aí eu embalo ele e tudo mais. E aí, então, é assim que vai funcionar. O que mais? Deixa eu sair aqui porque eu estou na frente, né? Bom, ó, caso a prescrição seja de um medicamento na terceira ou na sexta, né? Então, aqui a terceira CH ou na sexta DH, o que eu tenho que e essa tintura mãe graduação alcoólica é superior a 30%, como essa daqui que a gente começou. Essa daqui, ó, é 63%. E a regra é que eu tenho que fazer essas diluições mantendo a graduação alcoólica da tintura mãe. Se isso acontecer, você deve colocar no rótulo a informação, tá? Diluir em água para utilizar. Por quê? Porque aquela graduação alcoólica é muito alta. Então, se a pessoa vai tomar 2 ou 3 gotinhas, se ela pingar na boca, vai amarrar a boca, né? Então, não é o ideal. Aí ela vai ter que colocar num copo com água, né? A quantidade de gota que o médico prescreveu para ela tomar daqui, para aí sim ela poder ingerir aquele medicamento homeopático, tá? Então, tem como eu soltar essa graduação. Tem que colocar também a graduação alcoólica daquilo que você está vendendo para o seu cliente, tá? Bom, pessoal, eu sei que eu fiz essa aula dividida em dois, né? Para a gente ir bem nos passo a passo mesmo, para poder prestar atenção como que funciona, tá? E para nós também continuarmos, né, a parte dessa prática aí lá no laboratório, que eu acho que é mais legal, tá? A partir da semana que vem, eu já vou ver, porque assim, as duas técnicas que nós vamos aprender são essas, tá? Então, a partir da semana que vem, a partir dessa aula, já dá pra gente começar a marcar. Como eu prometi, eu vou ver o dia, né, que tem disponível lá no laboratório, pra gente já ir começar a fazer essa aula dessa parte daí de diluição, tá? E depois a gente tem a impregnação, que é a última parte aí, nós estamos caminhando para a última parte da nossa aula, né, da nossa disciplina. E aí as impregnações eu passo elas todas para vocês. Nós vamos ver um pouquinho de impregnação lá no laboratório, mas aí eu também passo para vocês aqui por aula, do jeito que a gente está fazendo. Sempre relembrando, qualquer dúvida, me pergunte no WhatsApp, né? Eu fico muito feliz, tem bastante gente da sala aí que se interessou pela homeopatia, que vem tirar dúvida, né? Isso é muito, muito bacana. E eu sempre respondo, tá? A vocês, se vocês quiserem perguntar no particular, pode ser, ou lá no grupo, né? Que aí a gente vai conversando, tá bom, pessoal? Bom, então, a aula de hoje foi isso, né? Tem poucos slides, mas tem uma gama enorme de informação nessa aula, tá? Parem, né? Releiam novamente o passo a passo para vocês conseguirem entender. O medicamento homeopático
essas sucções, ela vai energizar esse medicamento, é um medicamento holístico, né? E a gente está mais preocupado com a energia do potencial daquilo que tem no medicamento, com a memória das moléculas, né, de água e de álcool que eu tenho ali dentro, tá? Que tem se descoberto agora como que funciona essa memória dessas moléculas, para eu tratar o paciente, né, na energia vital dele, do que o medicamento que a gente tem alopático, né? Eu imagino que nessa altura do campeonato vocês já desconstruíram a ideia de que no medicamento homeopático eu tenho uma quantidade química de uma substância que vai agir no corpo, senão é assim que funciona na homeopatia, tá? Então, nós prezamos muito a energia. Se eu vou estudar homeopatia, se eu for reler o passo a passo e relembrar essas regrinhas que a gente viu hoje, vocês têm que pensar que é uma filosofia diferente que envolve o processo de preparação de medicamentos homeopáticos. Tá? É a mesma filosofia que abraça a acupuntura, é a mesma filosofia que abraça o yoga, é a mesma filosofia que abraça a medicina ayurvédica. Então, nós temos, né, várias outras técnicas de tratamento, de acompanhamento de doenças, que também se fundamentam em energia vital. Né? Nessa parte mais holística, que é um pouco distante para quem fez farmácia e está há anos, né, aprendendo química, aprendendo farmacotécnica, assim, né, mas a parte alopática, né, as drogarias que tem na vida, né, toda aquela parte, imagina, de ativos, né, cosmetológicos, ativos farmacológicos. Então, quando a gente faz farmacologia, uma das partes que tem é a farmacodinâmica, né? E a farmacodinâmica você vai tentar entender o que está acontecendo, como que aquela substância química está modulando uma célula ou o nosso corpo. Já na homeopatia, nós temos que pensar com outra filosofia, tá? A gente sempre pensa ali no holístico e nessa outra parte, tá? Que também é importante, né? Lembre-se também que um medicamento homeopático nunca substitui um medicamento alopático e que os dois tratamentos podem andar junto, de mãozinha dada e que tá tudo bem, tá bom? Bom, eu acho que é só, né, pessoal? Eu falo demais, né? Eu quero mesmo deixar a aula de hoje para vocês se concentrarem a rever o vídeo se necessário e ver o passo a passo, tá? Então, tchau, boa noite para vocês. Qualquer coisa, só me perguntar no WhatsApp.